Essa é a montagem do corpo da boneca Nadine. Vou começar pela cabeça. Cortei uma parte na cor pele e uma parte na cor do cabelo, ambas igual ao molde, exatamente igual. Cortei, risquei e cortei no risco. Agora vou riscar a franja. Coloquei tecido duplo, mas você pode substituir o forro por TNT 50. Risquei e vou passar uma costura apenas na parte de dentro. Tem que ter um forro que é para fazer o acabamento da franja. Então, esse forro eu coloquei um pouquinho mais curto do que o tecido da frente. Se você for usar feltro, não precisa colocar duplo, usa apenas uma parte, uma vez. Agora eu vou passar essa costura para fazer o acabamento da franja, já que é tecido. Passei a costura, agora eu vou recortar o excesso. Nessas entradinhas, eu faço um pique bem próximo à costura, porque quando desvirar, vai ficar um bom caimento. Agora, essa parte externa, eu corto igual com risco. Agora, eu retiro os alfinetes e desviro. Vou prendendo com o alfinete. Acomodo todas as costuras, todas as curvas. Depois dobro ao meio e marco com um pique. Faço a mesma coisa nas partes da cabeça. Agora eu pego apenas a parte da frente. E vou encontrar pique com pique. E ir ajustando essa franja com o molde da cabeça, prendendo com alfinete. Depois eu vou passar uma costura na borda da franja. Uma costurinha reta. Mas se você quiser usar um pontinho decorativo, também fica bonito. Agora eu vou fazer o penteado. 2 cocós. Coloquei tecido direito com direito e estruturei com a manta. Pode ser manta acrílica ou manta R1. Eu estou usando a R1. Risquei e agora eu vou passar uma costura em cima do risco, deixando apenas a parte de baixo aberta. Aqui eu já costurei, recorto a parte de baixo igual com o risco e depois recorto todo o excesso. Desviro. E está pronto o penteado. Agora eu vou acomodar na cabeça. Primeiro eu vou prender com a costurinha de segurança. Eu vou do pique para cá, eu vou marcar com 2 dedos e do pique para lá também. Faço um risco no começo e no final do penteado. Faço isso dos 2 lados. Vai servir para me orientar onde eu vou começar e terminar de prender o cabelo para não ficar torto. Vou posicionar aqui no começo, prendo com alfinete e do mesma coisa do outro lado. Agora eu pego a parte de trás, sobreponho e vou começar costurando com retrocesso no começo e no final. Eu vou começar costurando e quando eu perceber que a agulha já prendeu o início do penteado, do cabelinho, aqui. Pronto, a agulha já está em cima do cocó. Coloquei um alfinete no meio só para segurar esse cabelo, não ficar torto. E agora sim, eu vou acomodando esse penteado para ele se adequar
a curva da cabeça. Aqui eu coloco a ponta desse penteado no risco. Lembra que foi feito um risco? E agora é só ir acomodando. Vai ficando atento para o finalzinho da cabeça, para não ficar nada torto. Tem que ser o olho nos dois lugares, no final e no que está fazendo. Prontinho. Agora eu vou cortar o excesso. Não muito próximo à costura para não dar problema. Aqui na curvinha do pescoço eu fiz um pique bem próximo à costura, não tão próximo para não estourar quando colocar o enchimento. Agora é só desvirar e a cabeça está pronta. Agora vamos ao corpo. A posição de riscar é essa aqui. A auréola aqui do lado. A auréola é a lateral do tecido. Essa parte de baixo é onde o vendedor corta. Então, tem que ser sempre nessa posição. Faz todos os riscos do molde. Tanto o braço como as pernas ficam com abertura na lateral e na parte de cima. Agora é só costurar em cima do risco. Já cortei todo o excesso. Por onde eu vou colocar o enchimento, eu sempre deixo o tecido sobrando, para facilitar na hora dos pontinhos invisíveis. Aqui, ó, a abertura para onde eu vou colocar o enchimento, deixa um tecidinho sobrando. Aqui é o corpo, cortei igual com o risco. Vou marcar a parte do meio de baixo. Vou posicionar os braços apenas na parte da frente. Vou colocar 1 centímetro abaixo, do pescoço para baixo, marco 1 centímetro e posiciono o braço. Faço isso dos dois lados. Vou passar uma costurinha de segurança, para não correr o risco de ficar torto na hora de fechar a boneca. Agora eu vou posicionar as pernas. Não vou colocar totalmente de lado, vou colocar um pouco desencontrado. Aqui, ó. Vou deixar desse jeito, nem tão de lado, nem tão de frente. E aqui eu faço para lá. A perna eu desencontrei para cá, essa daqui eu desencontro a frente para lá. Que é para a pontinha dos pés ficar um pouco para dentro. Não ficar tão para frente, nem tão para o meio, para o entreperna. Lá vai ficar um pouquinho de lado. E passo a costurinha de segurança. Encosto as perninhas no meio, porque tem que sobrar as laterais, que é para onde vai costurar. Então, encontra as perninhas no meio. Passei a costurinha de segurança, agora eu vou fechar o corpo.
Vou prender tudo com alfinete para ficar melhor. Aqui na lateral eu vou deixar uma abertura de mais ou menos 3 dedos, que é por onde eu vou desvirar e colocar o enchimento. Faz um retrocesso aqui, aqui, deixando o espaço da abertura. E fecha tudo. Prontinho, agora eu vou cortar essas pontas. E corto o excesso nas partes curvadas. Sempre que tem curva, é importante cortar o excesso, porque dá um caimento melhor depois que desvira. Agora eu vou pegar a parte da frente e vou marcar com um pique, para me orientar. Agora eu vou encostar a parte da frente da cabeça com esse pique, colocando a cabeça por dentro do corpo. É muito importante essa parte, porque se você não prestar atenção e não marcar a frente do corpo, pode ser que você costure a frente da cabeça para as costas. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Vou colocar uns alfinetes aqui nas laterais só para não ficar teimando. E agora encontro as costuras laterais e passo uma costura com o pé de máquina, prendendo a cabeça. Agora eu vou fazer pequenos piques aqui, porque a emenda do corpo com a cabeça é um pouco curvada. Então, é bom fazer esses piques para dar um caimento melhor. Agora é só desvirar. Nunca corte muito próximo ao risco, porque pode ser que estoure quando colocar o enchimento. Prontinho, o corpo está pronto. Agora eu vou colocar o enchimento. Depois eu vou passar uma costura aqui. Eu não vou encher até em cima essa perna. Eu não vou encher até em cima porque é importante deixar um espaço para que essa boneca possa sentar. Um espaço sem enchimento para ela poder sentar. Vou usar esse tubo feito com acetato que eu fiz. Eu tenho até um vídeo no canal ensinando como eu fiz esse tubo. E agora é só ir colocando o enchimento. Encher todas as partes. Já enchi as pernas, coloquei alfinetes onde eu queria parar o enchimento. E agora eu vou passar uma costura com retrocesso no começo e no final. Não precisa ser de canto a canto. Basta fazer mais assim, na parte do meio. Os 2 dedos na parte do meio da perninha. Atento para fazer da mesma altura. E assim encerra a perna. Agora eu vou fechar a abertura que eu coloquei o enchimento com pontinhos invisíveis. Vou encher braços e corpo. O bracinho já está cheio. Agora eu vou explicar aqui uma parte na cabeça. Quando você for colocando o enchimento na cabeça, eu pressiono o meio. Fico com a mão pressionando o meio da cabeça, que é para facilitar na hora de espalhar esse enchimento para as laterais. É muito importante encher bem as laterais para não ficar nada enrugado. Pronto, aqui eu já enchi todas as partes e vou fechar as aberturas com pontinhos invisíveis. Também já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço um ponto invisível. É essa posição que eu uso para ir fechando, porque como fica muito no canto, muito em cima, às vezes é um pouquinho difícil para posicionar a agulha. Mas eu faço desse jeito. Pronto, vou ficar aqui terminando de fazer todos esses pontinhos invisíveis.
E assim encerra o corpo. Aqui está a parte da frente e a parte de trás do macaquito. Cortei igual com o molde, porém esse meio eu não vou cortar. Vou apenas riscar. A parte das costas, no molde tem um risco, é só dobrar e cortar as costas. Também não corto o meio, apenas risca. Já separo um pedacinho de elástico de meio centímetro ou 1 centímetro e deixo reservado para passar nas costas. Agora eu vou fazer o detalhe da frente. Vou utilizar essa parte do coração para riscar o coração. Coloquei tecido direito com direito. Vou riscar e costurar em cima do risco. Você pode substituir por feltros ou até fazer um pet aplique, se preferir. Nesse caso não vai precisar colocar 2 tecidos, né? Tecido duplo, não vai precisar, se for o pet aplique. Eu faço assim porque eu acho mais prático. Agora é só costurar em cima da costura. E também pode fazer em feltro, né? Se você gosta de trabalhar com feltro, eu não gosto. Eu só trabalho com feltro em último caso, que não tenha outro jeito. Aí aqui, terminei de costurar, vou recortar todo o excesso e desvirar. Pego apenas o tecidinho de trás e faço um corte, que é por onde eu vou desvirar esse coração. Acomoda todas as costurinhas. E aplica na frente do macaquito. 3 dedos abaixo da cava, eu vou posicionar. Vou prender com... Você pode prender com alfinete ou com a fita dupla face, para que ele não saia do lugar. Eu estou fazendo um pontinho caseado na borda, mas você também pode, se você estiver fazendo numa máquina que não tenha, uma máquina industrial, por exemplo, você faz uma costurinha reta mesmo, né? Obrigado ser de ponto caseado, não. E ficou assim meu coração. E agora, para fazer o acabamento da frente, eu vou fazer um revel. Coloco esse tecido e costuro apenas as cavas. Agora é só cortar o excesso. E desvirar. Acomoda bem, passa a unha para ficar bem batido, ou então passa o ferro. Ficou assim. Agora tira do pescoço. Primeiro eu vou passar o ferro para facilitar na hora da costura. Dobra as pontas, mais ou menos 1 centímetro. Agora eu dobro as laterais até o meio e dobro novamente, como se fosse fazer um debrum. Passando o ferro facilita bastante na hora da costura. Agora eu vou marcar o meio
Você pode usar também um giz japonês, que apaga com ferro, para marcar. Mas eu vou prender com o alfinete, bem no meio. Marco também o meio da frente do macaquito. E agora eu vou posicionar meio com meio, colocando esse macaquito por dentro dessa tira. E prendo com o alfinete. Agora eu vou passar uma costura. Começando na ponta, vai devagar, porque a ponta é um pouquinho grossa. Agora é só ir fazendo toda a costura. Por isso que é importante passar o ferro. Facilita muito nessa hora. Para que a costura fique bem feita. E aqui só é encaixando o macaquito dentro dessa tira. E passando a costura bem na borda. Quando chegar na ponta, não precisa ser muito na borda não, tá? Porque vai ficar um pouquinho difícil porque a ponta fica um pouquinho grossa. Agora é só tirar os excessos de linha. Está pronto a tira do pescoço. Agora nas costas eu vou colocar o elástico. Vou dobrar 2 vezes. Dobra estreita. Deixo sobrando o elástico para facilitar no início da costura. Faço alguns pontinhos. 1,5 centímetro para dentro. Aí agora sim é que eu começo a esticar o elástico. E ao mesmo tempo dobrando o tecido. E vou passando uma costura bem na ponta do tecido. E ao mesmo tempo esticando o elástico. Quando vai faltando 1,5 centímetro para encerrar, eu paro de esticar o elástico, que é para não ficar nada franzido na borda, na pontinha. Vou fazer um acabamento nesse revel. Só uma costura reta, dobrando para dentro. É importante que as costas fiquem com as pontas sem esticar o elástico, porque facilita aqui na hora de fazer essa costura. Agora é só igualar tudo. Frente com costa. Aí agora é a hora de costurar esse risco do meio, do entreperna. Vou costurar bem em cima do risco. Pontinho pequeno. Agora sim eu fecho as laterais. Por isso que é importante as pontas do elástico ficarem lisas, porque nessa hora aqui vai ser bem mais fácil. Aí você só estica o elástico 1,5 centímetro para dentro e para de esticar 1,5 centímetro para encerrar. Agora é só cortar aqui o meio, o entreperna, faz uns piques para a abertura ficar bem feita. Cuidado para não cortar demais e quando desvirar rasgar. Agora o acabamento da perna, eu cortei essas 2 tiras, tem a medida no molde. Eu vou dobrar com o lado avesso para dentro e vou passar uma costura fechando essas tiras. Aqui eu já passei a costura, cortei o excesso e agora eu vou dobrar desse jeito assim, ó. No caso, o avesso ficará para fora, tá vendo? É para dar um destaque no macacão.
Agora eu visto o macaquito, encontro a costurinha do entreperna e vou passar uma costura nessa boca. Vai ajeitando para ficar certinho. Corta esse excesso, porque o jeans ele fica desfiando. E agora é só desvirar. Vou pegar essa barra, dobro para cima e está feito o acabamento do macaquito. Aliás, está pronto o macaquito. Agora é só vestir na bonequinha. Atrás eu faço um nó, não muito apertado, que é para facilitar na hora de tirar. Você também pode colocar um botão ou velcro, só diminuir o tamanho dessa tira. E agora vamos ao sapatinho. Risquei o molde nos tecidos duplo. Duas vezes. Isso aqui é só para um pé. No caso, para os 2 pés, serão 4 desse. A parte interna eu não vou costurar toda. Eu vou deixar a partezinha de baixo para poder desvirar, tá bom? Passei a costura na parte de baixo. Corto o excesso. E essa parte de cima eu corto igual com o risco. Corto o excesso. A parte de cima igual com o risco. Lembrando que a parte interna eu deixei 2 dedinhos sem costurar. Agora é só desvirar aqui, ó, a aberturinha. Agora eu vou vestir. Coloco a parte externa por dentro da interna do forro. E vou passar uma costura fechando essa boca. Passei a costura, agora eu vou desvirar pela abertura que eu deixei no forro. Acomoda. E agora eu vou fechar essa abertura por onde eu desvirei com pontinhos à mão, mas você também pode passar a máquina. Mas se for passar a máquina, passe bem na pontinha, bem na borda. Pronto, agora é só colocar para dentro e passar uma costura nessa borda com um pé de máquina. Vai ficar larguinho mesmo, porque eu vou passar um elástico nessa parte da frente. Vou passar um lastex, coloquei no agulhão. E agora eu faço uma marcação nas laterais. Do meio para a lateral, 2 dedos, e do outro lado a mesma coisa, que é por onde eu vou começar passando esse elastex. Eu fiz um nozinho na ponta e vou começar passando. Esse aqui é o avesso do sapato, tá? Passo ele por dentro e volto. Deixo a ponta lá sobrando, volto para ficar bem resistente. Tô usando o fio duplo.
Quando eu voltei, eu não saí no mesmo buraquinho, não. Eu saí mais pra lá, que é pra poder fazer um nó. Eu aperto do jeito que eu quero. Agora eu corto o excesso. Pronto, é só desvirar para esse nó ficar pra dentro. E ficou assim. Agora eu vou colocar uma florzinha do lado, para dar aquele charme. E ficou pronto o sapatinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro pé. Quando for colocar o botão, lembra de colocar de forma espelhada, né? Uma para o esquerdo, outra para o direito. Que é para o botãozinho ficar para os lados de fora, os lados de fora. E aqui está pronto o sapatinho. E vamos à pintura do rosto. Vou marcar o meio com a caneta fantasma. E depois eu vou marcar da costura do pescoço para cima 5 centímetros. Do meio para cá, eu marco 1,5 centímetros. Depois mais 1 centímetro, que será a largura do olho. Faço a mesma coisa do outro lado, 1,5 centímetros para lá, mais 1 centímetro, que será a largura do olho. Agora desse risco, eu marco meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo. Será a altura do olho. E agora é só fechar esses pontos, formando um círculo. Mais ou menos 1 centímetro abaixo, eu vou fazer a boquinha, formando um U. Agora, com tinta de tecido preta e um boleador, eu vou preencher todo esse círculo. Vou espalhando com calma. Faço a mesma coisa com o outro olhinho. Sequei com o secador para adiantar. Agora, na direção do olho, de forma reta, 1,5 centímetro para cima, eu vou marcar o início da sobrancelha. E agora eu vou fazer um risco de mais ou menos 1,5 centímetro, de forma inclinada. E na lateral eu puxo 2 cílios. Estou usando a canetinha Micron. Agora eu vou usar blush de maquiagem mesmo. Um pincel macio que eu uso também de maquiagem. E vou fazer aqui os círculos. Faço movimentos circulares. E assim está pronto a Nadine. E até a próxima. Tchau!